Tá feliz, para quem tá animado, para quem venceu, o reencontro de Leonardo Jardim com o Cruzeiro foi amargo para os mineiros. O Flamengo venceu por 2-0 no Maracanã e entrou no G4. Fora das quatro linhas, o clima ficou pesado para o pai de Gerson. Sempre que um Flamengo-Cruzeiro, um Cruzeiro-Flamengo, é um jogo grande. Eu estive ali a dar uma olhada na estatística, só em 2014 conseguimos um score mais do que 2 golos de diferença. Bora lá, nação, vamos reagir aqui agora à mídia esportiva rasgando elogios ao Flamengo. Créditos na descrição, Band Esporte, Jogo Aberto e ESPN trazendo todos os detalhes do Flamengo. Se você é novo, convido que você se inscreva, ative as notificações e curta esse vídeo para não perder nada sobre o nosso Mengão. Dito isso, vamos para as informações do nosso Flamengo. Encontros e também de provocações nas arquibancadas. A torcida do Cruzeiro não esqueceu a declaração de Leonardo Jardim de que não treinaria outro clube no Brasil. A resposta veio em forma de protesto. E não parou por aí. Os flamenguistas também mostraram irritação, dessa vez com Gerson. O ex-jogador do rubro-negro foi vaiado em vários momentos da partida, principalmente na saída para o intervalo. Quem também foi bastante hostilizado no Maracanã foi Marcão, pai do atleta. E se o clima já estava quente com as provocações, a situação piorou ainda mais após o apito final. Torcedores das duas equipes se envolveram em uma confusão nas arquibancadas. Jogando em casa, o Flamengo começou pressionando e abriu o placar logo aos 4 minutos. Arrascaeta cobrou o escanteio. Léo Ortiz mandou na trave. A bola sobrou para Neiser Villarreal, que errou e acabou entregando para Pedro. O atacante limpou a marcação e mandou para o fundo da rede. 1-0. Agora Pedro tenta uma marca histórica. Faltam apenas 2 gols para o atacante alcançar a marca de Gabigol como o maior artilheiro do Flamengo no século. O Gabi também é uma história incrível aqui no Flamengo e sem dúvida nenhuma vai ser de muita alegria, né, individualmente falando, e espero que eu possa atingir essa marca. O segundo quase saiu pouco depois. Arrascaeta driblou o goleiro Cássio, finalizou, mas Fabrício Bruno apareceu para salvar o Cruzeiro em cima da linha. A Raposa tentou responder com Neiser. Rossi espalmou para fora. Aos 30 minutos, Matheus Henrique foi expulso por toque de mão, mas o VAR entrou em ação e o árbitro voltou atrás, anulando o cartão vermelho. O segundo tempo começou de forma parecida com a etapa inicial. Aos 6 minutos, Arrascaeta recebeu esse lindo passe de Paquetá e mandou na trave. 2 minutos depois, mais uma chegada do Flamengo, desta vez com Pulgar. Cássio defendeu. Aos 15 minutos, o goleiro da equipe celeste caiu na área com dores e precisou ser substituído por Matheus Cunha. No último lance da partida, Samuel Lino serviu Carrascal, que marcou um belo gol. Hoje, além dos que entraram, fizemos umas trocas, além dos que entraram, dos que jogaram de início, os que entraram foram importantes numa assistência, num gol. Com a vitória, o Flamengo soma 7 pontos e pula para a 4ª posição na tabela. Agora o rubro-negro tem pela frente um clássico diante do Botafogo no próximo sábado, no Newton Santos. Ganhar sempre é importante, né? Ainda mais contra o Cruzeiro, como você falou, que era um time que causou dificuldade pra gente ano passado, é um time que a gente sabe que tem muito potencial para estar em cima da tabela, e agora é seguir firme, porque acredito que a gente está no caminho certo. Já o Cruzeiro segue na zona de rebaixamento, com apenas 2 pontos somados, e vai em busca da primeira vitória no Brasileirão diante do Vasco no domingo, no Mineirão. Não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Nós todos temos essa consciência. É a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação. Que coisa, hein? Cruzeiro e Inter se abracem lá embaixo, na rabeira da tabela. Bom, Edu, o Flamengo, que não tem nada a ver com isso, ainda tem todo esse ranço da saída do Felipe Luiz, que estava... Eu vi uma foto, será que isso era real? Que ele estava lá no jogo assistindo a partida? Será? Como torcedor.
Não sei, pode ser fake também, não sei, porque na internet tudo não dá pra cair nos golpes, né? Mas dentro de campo a gente viu um Flamengo Pedro com muita vontade, fazendo o primeiro gol. E aí depois, quando o Cruzeiro até melhorou ali naquele abafa final, o Flamengo fez o segundo, bem já na derradeira parte da partida. Dá pra ver alguma coisa do Leonardo Jardim já no Flamengo ou é muito cedo? Dá, Renata. Eu enxerguei sim, até porque a gente vê a característica do treinador, do Leonardo Jardim, é o quê? Tentar fazer uma abafa no início do jogo para tentar fazer o gol. E aconteceu. E poderia ter feito o segundo, né, com o Pedro ali, que roubou a bola, e o Arrascaeta chutou e o Fabrício Duas bolas na trave. Fabrício Bruno tirou em cima da linha. Então isso já mostra uma característica do treinador. E aí quando você faz o gol, ele também dá a bola pro Cruzeiro jogar. Então ele se posicionou mais atrás, tentou tirar os espaços do Cruzeiro. O Cruzeiro, né, até tentou jogar, mas não conseguiu. Agora, a gente vê sim que vai ter muito trabalho, ele tem peças nas mãos, que ele pode mudar o jogo a qualquer momento, né? Você entrando depois com Carrascal, Samuel Lino, ó, pra você ver, né, o poder do ataque do Flamengo. Então eu entendo que ainda é um processo que vai ser longo, mas ele tem que começar a ganhar. E ganhou ontem de um time que todos nós aqui imaginávamos que ia brigar por título. Infelizmente, o Tite ainda não conseguiu encontrar esse time do Cruzeiro, porque você pega, né, deu um alívio aí ser campeão mineiro, campeão estadual, bacana, mas o Cruzeiro é uma das piores defesas do campeonato, é um dos piores ataques do campeonato, e é uma coisa que o Tite tinha muito, Renato, era o quê? Era a parte defensiva. O time do Tite sempre foi forte defensivamente. Infelizmente, não está conseguindo no Cruzeiro. Então, ele vai ter muito trabalho para que ele possa ter tranquilidade para a sequência do ano, viu? Para mim, Rona, o melhor em campo foi o Paquetá ontem. E um outro detalhe. O Leonardo Jardim exaltou o fato que nos 2 jogos que ele comandou o Flamengo, o time não tomou gols. 0. Não tomou gol na final do Carioca. E ontem também não foi vazado pelo Cruzeiro. E tudo bem que jogou em casa, né? As duas, né? Mas a verdade é que vai ser assim. O torcedor do Flamengo pode começar a se acostumar aí, se acostumando com o time do Flamengo sendo agressivo no começo da partida. A bola tá ali, ele vai disputar a bola, vai querer a bola, porque vai começar a ir pra cima do adversário, porque tem qualidade, tem um treinador que gosta de arriscar, assim como o Edu falou, gosta de buscar o resultado, e ao mesmo tempo, quando o jogo tá ali morno, ele gosta de também ter essa posse de bola. Então, já mudou a cara do Flamengo aí. Vai ser um time muito agressivo para esse campeonato. Cicinho, hostilidade por parte da torcida do Cruzeiro com o Léo Jardim, percebemos isso, mas muito mais, uma proporção gigantesca com o Gerson, com o Marcão, o pai dele. A torcida do Flamengo não perdoa a saída dele e o pai que participou dessa negociação. Exatamente. E pelas condições do Gerson, né? O Flamengo ofereceu tudo pro Gerson se tornar esse grande jogador. Tivemos informações também, né? Acompanhando, lendo. O Gerson, quando ele chegou no Rio de Janeiro, 2 oficiais foram lá levar, parece que o Flamengo moveu uma ação contra ele a respeito da questão contratual. Então, assim, o Gerson, dá pra ver a postura dele no Flamengo, que a escolha não foi boa, não. E você vai na casa de onde você sempre foi muito bem recebido, muito bem tratado, você vai como adversário, o protesto é normal. Cabe ter tranquilidade para aceitar isso, e agora é vida nova, né? Mas ele ter saído do Flamengo não foi uma boa para ele, não. O Cruzeiro em sérios problemas no Campeonato Brasileiro e o Flamengo em franca recuperação, hein? Torcedor... Que deu um tapinha no telhado, né? Gostou? Deu Ficou bom? Tapinha. Ficou bom. Ficou bom. Bom dia, fã de esportes. É isso, vamos repercutir muito a rodada de ontem. Hoje tem mais, mas teve aí o Paquetá fazendo uma boa atuação com a camisa do Flamengo. Também teve o Everson que fechou o gol do Galo e graças a ele, muito a ele, o Atlético conseguiu a sua vitória. Enfim, Corinthians perdendo em casa, não vou falar muito. Teve Bavi também, hein? Teve também. Teve Bavi também. E o Tite tá ali, ó, só de olho, você viu? Atrás do Jailson. Eu acho que existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos, entrar também forte no jogo, que nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes, tivemos além do gol, tivemos ainda 2 bolas na trave, não foi? Fomos mais competentes e a vitória é altamente justificada pelos 2 golos, pelas 2 bolas na trave, por algumas situações que criamos. Uma situação bastante incômoda, difícil absorver. Não é digna da história e da grandeza do Cruzeiro. Nós todos temos essa consciência. É a pressão da necessidade do resultado para reverter essa situação.
e com uma sensação do jogo final de estar próximo do empate, aí tu toma o segundo gol. É a minha sensação que eu tive do jogo. A pontuação tá abaixo, sim. Nós temos uma consciência exata disso. Bem abaixo, né? O Cruzeiro tem apenas 2 pontos em 15 disputados nesse Brasileirão. Já o Pedro, com 13 jogos, sendo destes 9 como titular, tem aí olha só, 7 gols, hein? A média de quase 1 gol a cada 2 jogos, além das 2 assistências. 5 gols nos últimos 3 jogos. Então, eu já vou chamar o Rafael Marques, porque nos últimos 3 jogos temos os gols do Pedro, é verdade também ainda com uma das atuações sob o comando do Felipe Luiz, e nesses 3 jogos o Flamengo não sofreu nenhum gol, hein, Rafa? Bom dia. Não vai dizer que aí também tá chovendo, Rafa? E faz tempo, viu, Bruno? Eu acho que o Rio de Janeiro passou a ser a subcidade da chuva, né? Porque o mês de março nunca justificou tanto aquela música que são as águas de março fechando o verão, como está justificando em 2026. Bom dia para você, pro Donk, pro Jailson, pro Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Tem chovido todo dia e ontem choveu futebol em favor do Flamengo e por que não dizer também em favor do Cruzeiro, que fez tecnicamente um bom jogo. Primeiro tempo muito disputado, com oportunidades de parte a parte, Flamengo finalizando mais. Segundo tempo, houve um momento da partida em que o jogo ficou um pouquinho fora do seu esquadro natural, mas depois muita emoção no final com a pressão do Cruzeiro e o Flamengo chegando ao segundo gol através do Carrascal, que tinha entrado mal, mas fez um belo gol. Diferentemente daquele Flamengo e Cruzeiro do ano passado, com a presença de mais de 72 mil pessoas no Maracanã, ontem o público foi superior a 47 mil, um número bem inferior comparado ao do ano passado, mas é claro, ainda é início de Campeonato Brasileiro, o Flamengo foi campeão carioca no último domingo, tem a questão da chuva, enfim, vários aspectos que pesam para essa diferença de público entre os jogos do ano passado e desse ano. O Doc deu uma pincelada já sobre algumas mudanças que a gente percebe no time do Flamengo ao longo do programa. Isso vai ser debatido com mais profundidade, mas já se percebe um time muito afeito às ideias do Léo Jardim, apesar do pouco tempo de trabalho. Ele deu exatamente 4 treinos para todo o elenco do Flamengo, descontando aqueles dias de recuperação, de atividades mais brandas, para 2 jogos, a final contra o Fluminense do último domingo e o jogo de ontem diante do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Muito entendimento técnico entre o Arrascaeta e o Paquetá, principalmente no primeiro tempo. As mudanças de escalação mantiveram o Flamengo com intensidade e deram outras movimentações à equipe com a bola, mas enfim, é um momento um pouco diferente daquele que se discutia, se debatia quando o Felipe Luiz ainda era o treinador e logo depois da sua saída. Esse início do Flamengo de Leonardo Jardim está dando boas expectativas para o torcedor, Bruno. E a gente analisa isso já, tá, Rafa? Você volta, Nath Andrade também, claro, pra gente falar bastante do Cruzeiro. Agora a gente vai direto pro Rio de Janeiro, o Rafa tá conosco, porque, Rafa, tem muita coisa pra gente falar sobre o rubro-negro, principalmente da boa atuação do Paquetá e de mais um jogo do Flamengo sem sofrer gols, hein, Rafa? Exatamente, eu acho que esse é o ponto principal, pelo menos o que está sendo mais comentado aqui no Rio de Janeiro, viu? Bruno, Donk, Jailson e amigos conectados com a gente no Sport Center. Flamengo com o Léo Jardim não sofreu gols, 2 partidas no Maracanã, o empate no tempo normal 0-0 com o Fluminense, a vitória nos pênaltis, na decisão do Campeonato Carioca, e ontem a vitória 2-0 sobre o Cruzeiro. Mas fica parecendo que o resultado do Flamengo foi construído basicamente em cima da sua consistência defensiva e não foi bem assim, né? Outros aspectos do jogo chamaram a atenção. Por exemplo, o Flamengo no jogo de ontem, assim como já tinha acontecido em boa parte do Fla-Flu, pareceu renunciar um pouco o controle técnico do jogo. Aquela questão do predomínio do percentual de posse de bola. E isso já era uma coisa comum no Cruzeiro do Leonardo Jardim do ano de 2025. Em alguns momentos, a marcação um pouco mais pressão, como no início do jogo, que resultou num gol do Pedro antes dos 5 minutos, e depois a marcação um pouco mais recuada. O Flamengo mais vertical, o Paquetá fazendo do lado direito do campo como meio atacante, o mesmo acontecendo com o Cebolinha pelo lado esquerdo, Cebolinha mais puxando para o fundo, o Paquetá mais dialogando por dentro, abrindo corredor para o Emerson Royal, para as diagonais do Arrascaeta, enfim, movimentações que não são 100% novas, mas que estão mais acentuadas nessa gestão do Leonardo Jardim. O desafio agora é o Flamengo manter esse tipo de comportamento jogando fora de casa. Dos próximos 4 jogos do Campeonato Brasileiro, 3 serão na condição de visitante, já começando pelo
clássico do próximo domingo contra o Botafogo no estádio Newton Santos. O Flamengo pega o Remo aqui no Maracanã e depois sai para enfrentar o Corinthians e o RB Bragantino. Ou seja, são 3 jogos fora dos próximos 4 e esse desempenho em casa precisa ser espelhado jogando como visitante. Vamos trazer aqui no Sport Center personagens do jogo de ontem. Primeiro, o técnico Leonardo Jardim, considerando que o Flamengo mereceu o resultado positivo, e depois o atacante Pedro, enaltecendo já as mudanças em relação ao modelo de jogo atual, principalmente o fato do Flamengo não sofrer gols. Vamos acompanhar. Eu acho que existem algumas coisas importantes a valorizar. Em primeiro lugar, a equipa conseguiu mais um jogo sem sofrer golos, entrar também forte no jogo, que nós criamos os primeiros 15, 20 minutos muito fortes. Tivemos, além do gol, tivemos ainda 2 bolas na trave, não foi? Fomos mais competentes e a vitória é altamente justificada pelos 2 golos, pelas 2 bolas na trave, por algumas situações que criamos. O Leonardo Jardim tem pouco tempo de trabalho, mas ele já tem mostrado muito bem o que ele quer da gente, da equipe, né? Esse bloco, às vezes, bloco mais baixo ali, fechar por dentro, não deixar entrar passe por dentro ali. Então, hoje a gente fez muito bem defensivamente, né? A parte defensiva não é só os zagueiros ali, a parte de trás, mas sim toda a equipe. E a gente tem mostrado muito bem isso nos jogos, nos 2 primeiros jogos do Léo Jardim. E já é um pouco do que ele pede pra gente no dia a dia. E tem sido um bom início, espero que continue assim. Nós sabemos no futebol, né, Bruno, que a distância entre o céu e o inferno é uma linha muito tênue, né? É muito mais curta do que as pessoas possam imaginar. Sem nada muito consistente, conclusivo, sem dizer que já é um novo Flamengo, mas as mudanças foram percebidas em 2 jogos. E eu acho que insumos não faltam, substâncias não faltam pro debate, Bruno. Então eu já vou perguntar isso pra você, tá? Pro Jailson e também pro Donk, quais são essas diferenças. Por falar em céu e inferno, vai perguntar isso lá no Cruzeiro, não é verdade, Nath? Porque parece que as câmeras do jogo, eles até são bem equilibrados, talvez o que mais desequilibra ali, grandes chances, né? 4 pro Flamengo, 1 para o Cruzeiro. Gols esperados, aí o Flamengo melhor também. Ações na área rival, olha lá, foi bem equilibrado, 24 contra 23. A gente vai falar bastante do Cruzeiro, mas vou começar então pelo Flamengo, que é o vencedor da partida. O Rafa falou sobre algumas diferenças, alguns pontos. Já dá pra falar de um Flamengo diferente do Jardim? Dá. Mas só 2 jogos, Jailson, já dá pra ver? Ah, mas dá. Deu pra ver no primeiro. Deu pra ver no primeiro jogo e ali, só aquele primeiro número ali da posse da bola tu já consegue explicar tranquilamente a diferença. De ter menos posse do que o Cruzeiro? Do que o adversário. Porque era uma... Geralmente o time do Flamengo com o Felipe Luiz tinha mais posse do que o seu adversário. Tentava ali aquelas pressões mais altas, basicamente ali o jogo todo. Tinha a questão da troca de passe, né, que às vezes irritava o torcedor, que falava em relação ao arame liso, às vezes ali a falta de ultrapassagem principalmente. Mas essa da posse de bola para mim já mata a discussão, porque a gente viu o Léo Jardim fazendo isso no Cruzeiro. Às vezes faz o primeiro gol e aí continua a pressão para tentar fazer o segundo, o terceiro, caso não consiga, baixa respira um pouquinho. Respira para descansar, exatamente, porque exige muito fisicamente que você fique marcando pressão o tempo todo. Então você baixa um pouco mais, dá a bola para o seu adversário para tentar aproveitar os espaços. E isso aconteceu ontem principalmente, que é uma coisa que a gente vai falar daqui a pouco, com a Arrascaeta como dupla de ataque do Pedro. Mas vocês acham que essa questão da posse já é uma ideia e de fato é isso? O Flamengo talvez seja uma característica, ou é essa condição do jogo do time fazer um gol e aí o Cruzeiro, que é um outro do mesmo tamanho do outro lado, tentar equilibrar o jogo? Pra mim é característica. Eu acho que o Leonardo Jardim vai trazer um jogo mais flexível em relação à posse de bola do que era o Felipe Luiz. Dentro do que o Jailson estava falando, até os números para corroborar, levantei dos 38 jogos do time brasileiro e os 4 desse. Boa. O Flamengo ontem teve 43% de posse de bola. O único jogo em que o Flamengo teve menos posse do que isso, nesse período, foi o jogo contra o Mirassol, que era um time totalmente reserva na última rodada do Campeonato Brasileiro já campeão. Ou seja, isso já mudou completamente. Em Mirassol. Então, e era totalmente reserva, assim, era um time, até pela sequência de título da Libertadores, Mundial e tal, já e tudo mais. Tava de férias, né? Exato. Então, é só pra mostrar o quanto que isso mudou. Lógico, nos últimos 15 minutos você tá ganhando de 1-0 de um time forte, às vezes você vai acabar descendo um pouquinho mais as linhas, mas ali não aconteceu só por causa disso. Eu acho que é uma convicção do Leonardo Jardim do que... eu falei da questão da flexibilidade.
o Gelson falou é verdade. O Felipe Luiz queria ter a posse de bola o tempo todo, pressionar todo o tempo. Acho que o Leonardo Jardim traz um estilo mais flexível. Tanto que a gente vê o Flamengo pressionando nos primeiros 10 minutos, depois baixa um pouco, vai também ter mais jogadas verticais, explorando as costas da defesa, como era uma principal arma na equipe do Cruzeiro. Então eu concordo com isso, assim. Eu acho que não já tem a cara do Leonardo Jardim, não, mas você já vê ideias dele sendo colocadas em prática e sem abdicar dessa questão sem a bola, né? Tanto que o Pedro Henrique Torre, na hora que faz a pergunta sobre o Pedro, ele fala muito da questão das duas fases do jogo, que é importante ter isso, mas não vai ser, acho que aquela intensidade que o Felipe Luiz colocava do time pressionando a saída de bola a todo custo. Em alguns momentos acho que ele vai baixar a linha, até de certa forma estratégica, por isso que a tendência é a posse de bola ser inferior do que era com o Felipe Luiz. É isso aí, nação, deixando mais uma vez os créditos na descrição: Band Esporte, Jogo Aberto e F-Show Sport Center, ESPN. Trazendo aí os detalhes e os melhores momentos sobre a vitória do Flamengo. Pedro e Carrascal fizeram os gols para o nosso Mengão. Melhor jogador em campo, Lucas Paquetá. Você concorda? Ele jogou muita bola. A Arrascaeta jogou muito bem também. E eu senti que a Arrascaeta estava jogando 100% dando de si. E também com muita vontade de fazer um gol contra o seu ex-time, o Cruzeiro. Aí teve todas essas pautas, né? O time titular, o time correto. Tirando o Emerson Royal, ele escalou muito bem. Colocou o time ideal, para mim, na minha opinião. Para os jornalistas, comentaristas e também para a torcida. Esse é o time ideal do Flamengo. Não tem o que se fazer. Não precisa inventar, botar Plata como centroavante. Não precisa botar Carrascal na ponta esquerda. Esse é o time ideal. Rossi, Varela. Nesse caso, Varela entrou no segundo tempo. Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro, Jorginho, Eric Pulgar, Arrascaeta, Paquetá, Cebolinha e Pedro. Esse é o time ideal do Flamengo para se manter brigando por tudo. Outro detalhe também, teve Gerson, que jogou muito mal. Não sei se foi o amor ao dinheiro, o amor à torcida, o amor do Flamengo, mas não conseguiu corresponder muito bem. A torcida vaiou a todo momento que ele pegava. Teve também um atleta marcando, né? Seu pai foi hostilizado ali pela torcida. E o Cruzeiro continua na zona de rebaixamento. O Flamengo conseguiu botar uma nova cara, né? Leonardo Jardim conseguiu dar esses detalhes assim para o Flamengo, que é um Flamengo mais equilibrado. Abafa os 10, 15 minutos, depois se recompõe, baixa as linhas, respira mais um pouquinho. E jogou muito bem. Já conseguimos ver alguns aspectos da cara de Leonardo Jardim. Segundo jogo é muito, muito pouco ainda para dizer que já está a cara e o time perfeito e é o time que vai conseguir vencer tudo, mas está em transição, em andamento, e a gente espera realmente que o Flamengo consiga vencer agora o próximo jogo. Beleza? Se você não convido que você se inscreva, ative as notificações, curta esse vídeo para não perder nada sobre o Flamengo, compartilha com seus amigos e deixe a sua opinião nos comentários. Dito isso, até a próxima notícias do Flamengo. Abraço, nação.